Bom, eu sou Managing Partner da Terracota Ventures. Nós somos uma empresa de Venture Capital focada na cadeia de valor da construção e setor imobiliário. Então, a Terracota Ventures nasceu para ser uma empresa de investimentos focado em startups que atuam em toda a cadeia de valor da indústria da construção imobiliária, observando, e tendo como competência central a capacidade de entender quais são as grandes oportunidades, espaços de mudança, transformações e que permitem combinar tecnologia, inovação e o expertise do empreendedor, a capacidade de conceber novos negócios, criar iniciativas, propor ideias que vão se tornar novos padrões do mercado. Bom, o cenário de Construtex e PropTex no Brasil continua sendo bastante positivo. O setor vem em plena ascensão. Desde 2017, o número de startups se multiplicou de forma significativa. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eram 250 startups no Brasil olhando para esse mercado. Esse ano a gente vai encerrar com mais de 1.000. E a gente segue a mesma perspectiva que a gente viu acontecer em todos os grandes mercados de real estate no mundo, Estados Unidos, Europa, Ásia. As startups trazem novas inovações para o setor, agregam eficiência para as empresas do segmento, propõem novos modelos de negócio. Algumas, naturalmente, têm sucesso, outras têm fracasso, mas, acima de tudo, elas geram um impacto e uma transformação. O setor nunca mais é o mesmo quando ele vê uma inovação começar a prosperar. Então, para esse ano, o que a gente deve ter é um ano, novamente, com muitas oportunidades emergindo, alguns negócios que entram numa fase de escala, startups que deixam de ser iniciativas em validação e passam a ser empresas já performando e apresentando resultados, mais investidores apostando em iniciativas nessa categoria. E com isso, empresas tradicionais também aceleram seus investimentos, fazem aquisições, abrem iniciativas novas e tentam se ajustar a essa nova economia. Então, eu sou otimista, acredito que o mercado tem espaço para todo mundo. A gente tem um mercado bastante cíclico e, naturalmente, nesses ciclos, novas oportunidades aparecem. E os empreendedores estão aí para propor iniciativas que resolvam problemas relevantes do setor, tragam novas tecnologias, inovem nos modelos de negócio e consigam fazer mais com menos. Bom, a gente gosta muito, de olhar sobre a ótica de cadeia de valor. E quando a gente pensa cadeia de valor no setor, a gente começa olhando primeiro para o lado da obra, dos projetos de engenharia, a fase de concepção dos projetos. Aqui, há muitas iniciativas que começam a utilizar mais inteligência de dados para a concepção de produtos imobiliários, trabalhando inteligência artificial, big data, mecanismo que ajude você a sair um pouco do feeling e trabalhar cada vez mais baseado em fatos e dados, que é o início de tudo, você conceber um bom produto. Na jornada construtiva, na execução dos projetos, a gente gosta muito de tecnologias que trazem elementos de industrialização do canteiro. Dependendo do tipo de projeto que você quer trabalhar, da área de atuação do empreendimento, da vocação do empreendimento, você pode trabalhar com mecanismos mais industrializáveis que garantem maior produtividade, redução de custo, maior qualidade e redução de prazo de obra, o que muitas vezes viabiliza empreendimentos de uma maneira que não se viabilizaria no processo tradicional. E você combinar novas tecnologias construtivas, um processo mais industrializado, também pode viabilizar novos modelos de negócio, de você não apenas criar uma indústria de fabricação modular, mas como é que eu trabalho toda a cadeia, como é que eu transcendo o canal, como é que eu crio novos mecanismos de geração de demanda e consigo ter ganhos de escala, que é algo que no setor tradicionalmente você acaba tendo muita limitação. Então, na área de construção, acho que a industrialização do canteiro, sem dúvida, é um grande vetor de mudança. Além disso, a gente vive toda uma série de inovações na jornada de intermediação imobiliária, sem dúvida nos últimos 4 anos, e com a pandemia isso se consolidou. Hoje a transação imobiliária é muito mais digital e com menos fricções do que existiam há 3 anos atrás, mas tem muito espaço ainda de oportunidade. Então a gente acredita que inovações na transação imobiliária ainda podem acelerar de norte a sul do Brasil. Se você observar, as inovações ainda estão muito concentradas no eixo Rio-São Paulo, então a gente vai ver iniciativas trazendo tecnologias digitalizadas para diferentes cidades pelo Brasil, inovando na venda, na locação, em diferentes tipos de transações, no fracionamento, utilizando tecnologias como blockchain. São inovações que ainda, em alguns casos, estão se provando
em outros casos ainda vão passar por ciclos de ajuste e maturação, mas sem dúvida no longo prazo vão se consolidar. E quando a gente avança na cadeia, né, a gente entra no ciclo de propriedades em uso, onde cada vez teremos mais e mais edificações construídas no mundo, edificações que vão ficando mais complexas, demandando maior competência de manutenção, ao mesmo tempo edificações mais antigas que vão demandando também maior investimento, né, em retrofit, em manutenção dessas edificações, e com isso o uso de tecnologias para monitoramento, eficiência, redução de custo e garantia de segurança e qualidade é cada vez mais aderente nas necessidades do setor. Transcende a tudo isso, né, de forma cross, tudo que envolve também soluções financeiras, o que a gente chama de Real Estate Fintech, que é a combinação de soluções que trazem o elemento do capital com tecnologia aplicado ao mercado imobiliário, de forma que você inova de alguma maneira e traz eficiência no uso de recursos. Então é uma categoria que ascendeu muito nesses últimos anos. Sobre a ótica das empresas tradicionais, dos empresários do setor, eu acho que nunca se falou e se investiu tanto em tecnologia e inovação como nesses últimos 3, 4 anos, né? Hoje a gente vê de norte a sul do Brasil empresários que de fato estão adotando novas tecnologias em suas empresas ou que estão investindo em fundos de investimento, investindo em startups, em iniciativas que eles acreditam trazer novos elementos para a configuração do negócio. Em alguns casos, pela busca de eficiência, né, de conseguir que a empresa faça mais com menos e melhore as margens da sua companhia. Em outros casos, criando novos modelos de negócio, novas linhas de receita, inovando na forma de atuar no mercado que há muitos anos eles já atuam. E isso é recente, né? É um fenômeno que de 3, 4 anos para cá começou a se intensificar, mas sem dúvida veio para ficar e a gente vai ver mais e mais movimentos ainda se configurando ao longo dos próximos anos. Todos os anos nós lançamos o mapa de Construtex e PropTex, né? Uma edição onde a gente tenta compilar o que existe de iniciativas inovadoras no Brasil. Esse ano, nessa edição, são mais de 980 startups identificadas. A cada ano a gente vê o surgimento de mais e mais companhias e é uma oportunidade de dar visibilidade a essas empresas que estão surgindo, que estão tentando encontrar o seu espaço e aproximar, né, empresas tradicionais, profissionais do setor a conhecerem essas iniciativas. Então é algo que a gente busca todo ano replicar e cada vez mais vamos buscar derivar conteúdos que vêm a partir da subsegmentação desse estudo, né? Entendendo novos movimentos, entendendo tendências que estão se solidificando, conduzindo estudos que aprofundam o entendimento de algumas oportunidades nesse setor. Por que investir em startups do setor da construção imobiliária? Essa é uma pergunta que todos os dias eu escuto. Nós acreditamos que o setor de construção, o setor imobiliário, é a maior classe de ativos do mundo, né? Um setor que movimenta trilhões em ativos. Ao mesmo tempo, é um setor que impacta a vida de todas as pessoas, seja por meio de moradia ou por meio de infraestrutura. Mas em todas as categorias, de certa maneira, o setor ele sempre configura como um dos piores em desempenho. É um dos setores mais poluentes hoje no planeta, é um dos setores mais atrasados hoje em inovação e que tem inúmeras ineficiências que podem ser resolvidas por meio da combinação de novas tecnologias, novos modelos de negócio e o uso, né, do expertise empreendedor. Além disso, né, investimento em startup, não só no nosso setor, mas em qualquer classe, de qualquer vertical, né, da economia como um todo, é uma oportunidade de você conseguir um retorno muito acima de outras categorias, de outros ativos, ao mesmo tempo que você está investindo em algo que provavelmente vai se tornar o futuro da nossa convivência e, além disso, aprender com os negócios que são investidos. Então, quem investe em startups, Construtex, em PropTex, acima de tudo, está buscando ter um retorno acima da média de mercado, mas aprender também sobre o que vai ser o futuro dessa indústria ao longo dos próximos anos. E nós acabamos servindo como uma plataforma para isso, né, permitindo que os nossos investidores se conectem com iniciativas inovadoras que geram um bom potencial de retorno e podem abrir espaço para outras oportunidades. A gente acredita que investir em empresas logo no início, né, permite você capturar valor e ajudá-lo a validar as iniciativas, a melhor identificar o melhor caminho do crescimento, fazer conexões que agregam valor para o negócio e juntos, né, surfar uma onda de crescimento que vai tornar essa iniciativa uma empresa de sucesso ali na frente.
Começamos em 2019 com o intuito de fazer algumas operações individuais, testar o apetite do mercado, tivemos sucesso nisso e ano passado lançamos o primeiro fundo de investimento no Brasil focado em investir em startups nesse setor, na verdade em toda a América Latina, né? A gente começa pelo Brasil, mas a gente tem um olhar bastante amplo de entender que às vezes tem oportunidades que são cross-border, que o mesmo problema que o setor enfrenta aqui também existe no México, também existe no Chile, também existe em outros países irmãos, e que a gente consegue com isso investir em empresas que podem sair do Brasil, ir para os mercados internacionais, ou vir dos mercados internacionais e entrar no Brasil. Com isso, hoje atraímos já mais de 40 investidores ligados a esse setor, buscamos investir pelo menos 100 milhões de reais ao longo dos próximos 4 anos, ter pelo menos 20, 25 empresas no portfólio e com isso se consolidar como a principal empresa de investimento em Venture Capital no setor de construção imobiliária na América Latina. Bom, o time da Terracota é formado por profissionais que há mais de 15 anos estão focados em trabalhar a tecnologia para o espaço de construção e setor imobiliário. Nós entendemos de fato como que é levar a tecnologia para esse setor, quais são os gargalos, quais são os desafios e usamos esse conhecimento para agregar valor para as empresas investidas e para os nossos investidores. Hoje o nosso time é totalmente focado em entender, aprofundar e conhecer cada vez mais dessa tese de negócio. Nós monitoramos empresas em todos os espaços de mercados no mundo, mais de 2.000 startups no nosso radar, e com esse aprendizado conseguimos antecipar movimentos que podem impactar o mercado local e direcionar com isso as nossas decisões de investimento. Quando conhecemos a Osher, foi uma oportunidade de observar, um potencial parceiro, não só olhando para o curto prazo, mas para o longo prazo do nosso negócio. Venture Capital é um ciclo de 8, 10 anos investindo e que precisamos ter investidores que entendam disso e possam colaborar ao longo de todo esse ciclo. Vimos na Osher a oportunidade de ter um parceiro que traga uma complementariedade para o nosso negócio, que tem uma expertise em mercado financeiro, em operações de crédito, em ativos imobiliários, que complementam as nossas decisões de investimento e, ao mesmo tempo, trazem sinergias que a gente consegue explorar e agregar valor para as nossas empresas investidas. Então, vemos com a Osher a oportunidade de, juntos, gerar valor e potencializar o retorno no investimento. Quando conhecemos uma empresa que atua no mercado imobiliário e, de alguma forma, tem operações financeiras envolvidas, buscamos conectar isso com o que é a tese do investidor, o que é o negócio que esse investidor está envolvido e como que esse investidor consegue capturar e gerar valor para essa operação. E assim que temos trabalhado em conjunto, já nos últimos 2 anos, como uma forma de, a 4 mãos, construir negócios de sucesso. Então, a parceria com a Osher para a Terracota é uma parceria sólida, de longo prazo, com complementariedade e que a gente, acima de tudo, busca impactar de forma positiva o mercado de construção imobiliário, investindo em tecnologia. O que vai acontecer no mercado nos próximos meses? Todos os dias talvez escute essa pergunta de se a bolha estourou, se as startups vão acabar, se vai ter dinheiro para as startups que estão surgindo. A verdade é que o mercado ele é cíclico, ele passa por processos de ajustes, processos de altos e baixas. Quando a gente olha os fatos e observa o volume de investimentos em todo o mundo, a gente vê que hoje se investe em startup um volume que é quase o dobro do que se envolvia antes de 2018, 2019, antes da pandemia. Então tem muito capital ainda sendo alocado em tecnologia em todo o mundo e o mesmo no Brasil. É claro que estamos vivendo uma fase de ajustes, os valuations não são mais os mesmos praticados há 12 meses atrás, talvez não vão ser os mesmos praticados 12 meses para frente, mas a gente vê isso também como forma positiva e é saudável. O mercado ele se adapta, hoje eu acho que a gente está vivendo uma racionalidade na forma de avaliar as empresas, talvez o critério de sucesso dá mais peso não só para o crescimento, mas também para a sustentabilidade do negócio e no longo prazo acho que isso é bom para todo mundo. No curto prazo, algumas empresas vão tentar se adaptar e talvez não vão conseguir, outras vão ter que ajustar o caminho, outras já estão bem posicionadas e vão surfar essa onda de oportunidade, mas em nada muda a nossa expectativa e o potencial dessa classe de ativos. Sem dúvida alguma, nos próximos anos, vamos continuar falando de startups que surgiram em crises, que passaram por momentos desafiadores e que se consolidaram como novos players no mercado, liderando muitas vezes novas categorias da economia.
Então, nossa visão é que o mercado ele vai continuar se fortalecendo, especialmente no ambiente da América Latina, ainda há muito espaço de oportunidade. E no nosso setor, sem dúvida alguma, a combinação nos próximos anos de um mercado imobiliário aquecido, de um setor de construção aquecido, com um mercado de tecnologia forte, vai criar, né, uma oportunidade de investimento única para quem apostar nessa direção.